pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com mais um vídeo dentro do nosso quadro sobre vídeos do transtorno do espectro autista, para compartilhar um pouquinho da minha experiência pessoal como mãe de uma criança autista de nível 3 de suporte e também algumas questões que estão atreladas a questões técnicas, questões profissionais, por eu ser uma profissional da área também. Hoje eu vou trazer para vocês algumas informações relacionadas ao uso do PECS, ao uso de um modelo ali que a gente tem de comunicação alternativa para crianças que têm atraso de fala, que têm um prejuízo na comunicação. A sigla PECS é uma sigla americana que quer dizer Picture Exchange Communication System, uma forma de comunicação por troca de figuras. É uma comunicação que consiste da criança te dizer, te pedir algo através de uma figurinha que ela entrega para o interlocutor, entrega para você. No PECS, a criança ela consegue pedir coisas, ela consegue fazer comentários, fazer perguntas, ela consegue também pedir por ações para que você realize, por exemplo, algum movimento, alguma brincadeira para ela. Além disso, o PECS ele é bem legal, ele é bem rico porque ele também trabalha a interação social. Então, à medida que a criança ela se dirige até uma outra pessoa para entregar a figura, ela obrigatoriamente, ela necessita então do outro, ela necessita de fazer essa inter-relação, de se dirigir até o outro. Isso às vezes também acaba contribuindo ali para uma melhora no contato visual, porque ela precisa olhar para a pessoa para poder estar entregando aquela figura. Esse método de comunicação, ele tem ali como base os princípios da análise do comportamento aplicada, ou seja, os princípios da ciência ABA. Então, para as pessoas que gostam aí do modelo de intervenção ABA, que os filhos já passam por essa intervenção, é bem bacana porque vai de encontro com o que já está sendo trabalhado, com toda a teoria que está fundamentando a intervenção dessa criança. Os objetivos desse método então estimular a intenção comunicativa dessa criança, para que ela tenha espontaneidade para iniciar uma interação, iniciar uma comunicação. Então, para deixar de ser uma criança passiva ou deixar de ser uma criança que usa comportamentos inapropriados para se comunicar, como o choro, como agressões, autoagressão, ou então é uma criança que acaba tentando se virar muito sozinha, tentando pegar sozinha, escalar móveis para alcançar as coisas, ao invés de pedir, ao invés de ter essa interação com outra pessoa. Além disso, o método PECS, ele é bastante rico para poder a gente trabalhar a discriminação das coisas que essa criança deseja. Então, às vezes, por exemplo, ela está diante de um armário, ela quer pedir um alimento daquele armário. Se ela tem apenas a comunicação gestual, por exemplo, de apontar, ela vai apontar, mas muitas das vezes a gente não vai conseguir discernir o que ela está querendo daqueles itens. Agora, se ela tiver uma forma de nos pontuar exatamente qual é o alimento que ela quer, pegando a figurinha correspondente àquele alimento e nos entregando, isso já minimiza muito o custo ali dessa comunicação, minimiza os problemas, a gente consegue uma comunicação mais assertiva, mais direta, mais objetiva. O PECS ele é um método também, além de ser alternativo, é um método aumentativo. O que seria isso? Ele contribui para aumentar o vocabulário dessa criança, dessa pessoa autista, dessa pessoa que tem um problema ali na fala, na comunicação. Ele aumenta o vocabulário, Se essa criança ela tem uma quantidade pequenininha de palavras no seu repertório, por exemplo, a gente consegue ampliar esse repertório também. E o nosso objetivo maior ainda é que pode contribuir e estimular a aquisição da fala. A gente percebe às vezes um receio de algumas famílias, de alguns responsáveis, de alguns cuidadores, de implementar essa metodologia, porque tem receio disso acabar atrasando a comunicação falada, o uso da fala propriamente dito, da vocalização. Mas na verdade é totalmente o oposto, tá bom? Porque durante todo o momento que essa criança está nos entregando as figuras, está sendo treinada a utilizar esse método, ela está sendo também estimulada a falar, a vocalizar, a emitir sons, a emitir essas palavras que ela está ali tentando nos comunicar
através das figurinhas. Nós estamos querendo fazer dar para ela uma ferramenta a mais para que ela consiga se comunicar de uma maneira mais apropriada, mais assertiva, evitando comportamentos inadequados para isso e estimulando também a aquisição da fala dessa criança. Nós temos algumas situações específicas para qual esse método ele pode ser indicado. Pode ser indicado, por exemplo, para uma criança que ainda não possui uma comunicação funcional muito apropriada, né? Então é uma criança, por exemplo, que ela se usa muito da ecolalia, que é uma forma repetitiva, um padrão repetitivo dessa criança usar a fala, que ela não necessariamente está se comunicando, ela não está interagindo com a outra pessoa, ela não está querendo nos dizer algo, né? Ela está apenas ecoando. É, por exemplo, uma criança que a gente vê que fica repetindo falas de desenhos que ela assistiu há algum tempo atrás. Passa o dia inteiro repetindo aquela fala e você percebe que ela não está repetindo de uma maneira funcional, seja numa brincadeira ou seja para interagir com alguém. Não, ela está simplesmente repetindo, bem na cabecinha dela, assim, ela do nada, sem fora de contexto, ela solta aquela fala. Ou então palavrinhas aleatórias. Às vezes a gente vê alguma criança que está assim brincando de carrinho, por exemplo, movimentando o carrinho e de repente solta tomate, por exemplo. Então, totalmente fora do contexto. É uma palavra que ela conhece, que ela consegue articular ali vocalmente, porém, ela não tem função. Outra situação também é quando essa criança ela não é compreendida muito bem ali por pessoas que não são da sua família, por pessoas que não estão no seu convívio. Então, às vezes, essa criança ela fala, né, ela usa uma forma de articulação ali que talvez não está muito clara ainda. E aí, pessoas que são de fora do convívio dela não conseguem entender muito bem o que ela está querendo dizer. Então, a pastinha, né, a troca de figuras através do método PECS pode ser bastante útil para isso também. E também, claro, para casos que a gente vê um atraso muito significativo da fala, uma criança que ainda não fala nenhuma palavra, que só balbucia, por exemplo, que só emite alguns sons, também é super indicado. Então, uma criança que ainda tem uma comunicação bastante restrita, ela usa apenas uma palavrinha no momento que ela deveria estar usando frases, por exemplo. Né? Uma criancinha já maiorzinha, de 2, 3 anos, que já era para estar fazendo algumas frases e ela ainda usa uma palavrinha só para poder solicitar, pedir coisas ou mostrar coisas. Uma criança que até fala algumas frases, porém ela tem ali um vocabulário bem reduzido para a idade dela. Então era esperado que ela falasse X quantidade de palavras e na verdade ela fala bem menos do que deveria. Então o método PECS a gente consegue fazer então essa implementação utilizando um material que pode ser confeccionado pela própria família, pelo terapeuta da criança. Tem também algumas lojas que já vendem esse material pronto. Vou deixar algumas fotos aqui para exemplificar para vocês de materiais que a gente pode utilizar para trabalhar essa metodologia. Então ela consiste, de uma forma resumida, é uma pastinha, né, que a gente serve ali de prancheta, de prancha, para colocar algumas figuras, que essas figuras vão ser ali as coisas que essa criança costuma pedir no dia a dia, solicitar no dia a dia, para que ela, em algum momento, ela se dirija a essa pastinha, pegue essa figurinha e nos faça um pedido. Aqui na minha casa, nós passamos também pela implementação do PECS, pela tentativa de implementação do PECS, quando meu filho ele tinha em torno de 2 aninhos de idade. Então foi pouco tempo depois que a gente começou as terapias, a fono e também a psicóloga dele na época, em parceria, elas definiram que seria sim uma boa alternativa de comunicação para a gente tentar introduzir com ele. E aí nós começamos, né? Nós tivemos ali todo o trabalho desde o início, todo um processo de treinamento. Então a fono iniciou a implementação, passou as orientações para mim, então ela me chamava dentro da sessão com ela me treinou para fazer a estimulação do PECS em casa com meu filho, ela me explicou certinho como que era para ser feito todo o treino com ele, todo o ensino dessa habilidade, e aí eu fui fazendo em casa com ele, a gente ia trocando vídeos, eu filmava, mostrava para ela, inclusive daqui a pouquinho eu vou colocar alguns vídeos aqui para mostrar para vocês desses treinamentos que foram feitos com ele. Pega a figura.
pega. Isso, nuggets. Muito bem, Arthur. E aí, a gente teve também, paralelamente, o trabalho da psicóloga, que com base nas orientações da fono, ela também foi fazendo ali essa intervenção nas sessões dela. A psicóloga, ela também tinha curso de PECs, e aí isso ajudou bastante, porque ela também tinha bastante experiência com esse método, e aí a junção das duas foi ali fazendo com que a gente fosse caminhando aos pouquinhos pelas fases dos treinamentos que eram necessárias no PECs. Bom, então no PECs a gente tem diversas fases que a gente vai passando por elas à medida que a criança vai avançando. Se ela vai bem, por exemplo, na fase 1, ela atinge ali o objetivo da fase 1, aí ela avança para a fase 2 e assim sucessivamente. E a fase 1, então, ela de uma maneira resumida, né, eu não vou detalhar aqui para vocês como que é o treino ou quais foram as adaptações necessárias no caso do meu filho, porque isso é muito individual, isso vai variar de caso para caso, de criança para criança. Então eu vou falar de uma maneira bem resumida aqui como que foi feito com ele, só para poder basear um pouquinho e dar uma noção para vocês que estão buscando mais informações sobre essa metodologia. Então, na fase 1 do PECs, nós tivemos ali um treino em que nós tínhamos uma figurinha em branco, sem desenho nenhum. Essa figurinha em branco, ela é colocada em cima de uma mesinha, onde a gente está ali trabalhando com a criança. E essa criança, ela precisaria, então, pegar essa figura e entregar para nós, para pedir algo. Então, se ele queria, por exemplo, algum brinquedo, algum alimento, ele tinha que pegar a figura, nos entregar essa figura, a gente pega a figura e nomeia esse item que ele está desejando e entrega o item para ele. Por isso que tem a questão da estimulação da fala, porque na hora que a gente nomeia, a gente está estimulando essa linguagem também, ele está olhando para a nossa boca, está olhando para o nosso rosto, então está estimulando a imitação dessa parte da articulação da boca, também está estimulando o contato visual, que é bastante importante nessa interação. E aí, ele fazendo esse movimento, a gente entrega aquele item que foi solicitado. Olha, Arthur. Ó, vou colocar a figura aqui. Pega a figura. Aqui, ó, pega a figura. Bola de sabão. E aí tem várias repetições, tá? O treino do PECs, ele é bastante intensivo, precisa repetir várias e várias vezes, vários dias. O ideal, inclusive, é que a gente aplique os treinos em mais de um ambiente e com mais de uma pessoa. Então, no nosso caso, a gente tinha 3 ambientes e a gente tinha 4 pessoas envolvidas, que era a fono, a psicóloga, eu e meu esposo, além do consultório da psicóloga, consultório da fono e o ambiente da casa dele, né, nossa casa. Então a gente tinha uma variação bem legal, bem bacana, e é isso que é esperado mesmo. Por que que isso é importante? Para que haja um processo de generalização, que é quando essa criança ela aprende de verdade, né? Então ela não aprende só usar aquele método no consultório da fono, ela aprende a usar em vários ambientes e com várias pessoas ao mesmo tempo. Então, por isso que é importante a gente fazer dessa forma. Aí nós também avançamos aí para a fase 2 do PECs, consistia na gente explorar um pouquinho da questão do deslocamento, ou seja, de fazer ele ter que se movimentar para fazer essa comunicação. Então, a gente deixava a figura em um determinado local e nós estaríamos um pouco mais distante, né, dessa figura, para que ele tivesse que ir lá pegar a figura e caminhar até onde nós estivéssemos. E aí também tem todo um processo. A gente começa com uma distância X, depois a gente aumenta mais um pouquinho. Muitas das vezes a gente até muda de cômodo, né, vai para fora ali do campo de visão dessa criança, para estimular que, por exemplo, no dia a dia, quando ela começar a usar essa figura de uma maneira funcional na rotina dela, ela consiga se movimentar com facilidade. Então, ela pega a figurinha na pasta e ela vai procurar a mamãe dela, por exemplo, na cozinha, no banheiro, no quarto, no quintal.
e vai levar a figura para a mãe dela, por exemplo. E aqui nesse caso a gente usa também 2 pessoas no treino, aqui a gente já está se preocupando um pouco com essa questão da generalização. Então, por exemplo, estaria eu e o meu esposo ali no treino para que a gente conseguisse fazer a discriminação. Ele entender que, se o item que eu quero estar com a minha mãe, é para minha mãe que eu tenho que levar a figura, não é para o meu pai, sabe? Então a gente fazia essa discriminação. E também aqui a gente já usa a pasta. Então lá na fase 1 a gente não usou pasta e na fase 2 a gente usa já a pastinha. Porém a figura a gente coloca ela na capa. Então aqui eu estou até com o modelinho da pasta que foi dele. Ela está até bem gasta porque muitos aninhos atrás, né? Mas aqui a gente usou nessa capa aqui, essa fase 2. Então coloca a figura fixada aqui com velcro, tá bom? E aí ele vai lá e pega essa figurinha e entrega pra gente. E aqui a figurinha ela já pode ter também o desenho, a imagem que representa aquele item que ele tá pedindo. Então, por exemplo, se ele tá pedindo salgadinho, pode ser a foto do salgadinho aqui, por exemplo. Nós passamos também por um momento de utilizar a tira de sentença. Na tira de sentença, a gente tem ali esse espacinho aqui, ó, que fica a tira de sentença. Temos aqui uma figura que representa a palavrinha eu quero. Então tem lá, por exemplo, a imagem da criança, né, com a frase eu quero. E do lado vem a figura do item que essa criança quer pedir, né? Então eu quero salgadinho, por exemplo. Então é um momento que ela vai montar uma frase. O eu quero já fica aqui, já ficava aqui no caso dos treinos do meu filho, já ficava fixada aqui. Ele tinha que vir e colocar a figurinha do item que ele desejava do lado. Aí ele tirava a tira de sentença inteira e nos entregava. Então aqui já é um outro momento, né? Aqui a gente já está se preocupando com uma formulação de uma frase. Salgadinho! Muito bem! Bolacha! 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 Tem certeza? Ah, você corrigiu. Muito bem, garoto. Eu quero hambúrguer. Muito bem. Ó, pede pra mamãe. Isso! Muito bem. Eu quero hambúrguer. Isso. Muito bem. Eu quero batata. Muito bem. Batata. Ó, Arthur. A figura vai ficar aqui, ó. Aqui, tá bom? Pede pra mamãe. Isso, moço. Muito bem. Eu quero batata. Pede ali, ó. Isso. Muito bem. Eu quero bolacha. Olha que bolacha gostosa. Tó. Muito bem. Isso. É.
Aí nós conseguimos, né, através de diversos treinos, diversas repetições, as correções necessárias, adaptações necessárias, a gente avançou para a fase 3. E na fase 3, a gente tem duas figurinhas que a gente coloca na capa com o objetivo de fazer uma discriminação. Então, a gente trabalhava, por exemplo, com uma figura que representa o item que ela quer naquele momento, o item que é do interesse dela, e uma outra figura que representa um item que ela não deseja, que a gente tem certeza que ela não quer, é um item que não é interessante. Então a gente já faz isso de propósito para poder ficar bastante discrepante mesmo, para reforçar que ela vai direcionada ao item desejado. E durante esse treino é importante que essas figuras elas sejam trocadas de lugar, então ela vai sendo colocada em posições variadas aqui na capa, para poder trabalhar também ali essa variação, para a criança não ficar condicionada em ir sempre na mesma posição, retirar a figura. Aí depois nós temos a fase 3B, que a gente continua com duas figuras, porém agora fica um pouquinho mais difícil para a criança, porque a gente vai colocar duas figuras que ela quer muito, né? Ou duas figuras que ela tende a querer. Então, por exemplo, uma figura do salgadinho e uma figura do chocolate. Então, duas coisas que ela gosta muito, que tem chance dela querer, para dar aquela dificultada mesmo na hora da discriminação. E o treino segue da mesma forma, a gente variando as posições aqui na capa para que ela vá se direcionando. E aqui é um detalhe importante que foi feito, é que ele precisaria pegar a figura, nos entregar, só que a gente ficava ali com os dois itens em mãos, então o chocolate e o salgadinho, e esperava. Ele que ia ter que se direcionar até esse item, o salgadinho ou o chocolate para poder pegar. A gente não ia dar dica, a gente não ia mostrar aonde que estava cada item. Se ele errasse, tinha todo um processo de correção, que aí eu não vou detalhar aqui, me aprofundar aqui, mas tinha todo um processo certinho para corrigir, para a gente seguir com o treino dele. E depois nós avançamos, aí acrescentamos mais uma figura, aí passou a ser 3 figurinhas ali para ele ter que discriminar. Aí a psicóloga, né, achou por bem da gente começar a utilizar essa pastinha no dia a dia, ou seja, deixar a pastinha ali em cima do rack, em cima de uma mesinha na casa, sabe? Num lugar de fácil acesso, para que ele tivesse contato com essa pasta ao longo de todo o dia, para poder ele, em algum momento ou outro, ter a curiosidade de ir lá, abrir a pastinha, ver as figuras que tinha, de repente pegar um item e pedir. Ela também orientou que nós sempre reforçássemos, né? Então, sempre atendêssemos aos pedidos dele no início. Então, se ele pedisse, por exemplo, um salgadinho, né? Nos levasse a figura do salgadinho, a gente ia lá e atendia, de prontidão. Por quê? Né? No começo era importante isso, para reforçar, para ele entender de fato o que estava acontecendo ali, que ele estava conseguindo se comunicar, que ele estava conseguindo pedir o que ele queria, que ele estava sendo atendido, que a gente estava entendendo ele. Então, era importante isso no início, e com o passar do tempo, isso ia sendo reduzido, né? À medida que a gente percebesse que estava consolidada essa comunicação, então aí a gente poderia começar a bloquear os acessos, né? Que aí entra uma outra etapa, que é o uso da palavrinha não, do bloqueio, que é quando a criança quer nos pedir algo e a gente diz não. A gente vai lá e coloca uma figurinha em cima, sinalizando que aquilo não pode, que aquilo não tem naquela hora. Como tem todo um processo de frustração, né, que a criança pode se sentir contrariada, isso não é muito legal no início, né, então isso pode atrapalhar o desempenho dela nas fases iniciais. Então a gente deixa essa parte do não para depois, quando já está bem consolidado, quando ela vai conseguir lidar melhor com essa frustração. Bom, aí agora pensando aqui quais foram os problemas que surgiram, né, quais foram as dificuldades que surgiram no nosso caso ao longo desse processo, né. Nessa época, nós só conseguimos ir até essa fase, nós não conseguimos ir além, avançar, né? Ele começou a apresentar muitos erros ali nessa fase 3, de discriminação mesmo, ele errava muito, pegava a figura errada, ia no item errado, né? Então isso acabou não trazendo bons resultados, não trouxe uma boa evolução, apesar de ele estar recebendo uma intervenção intensiva, todos os dias ele era treinado com PECs, em casa, na clínica, com acompanhante terapêutico, e mesmo assim a gente não conseguia sanar. Eram feitas diversas adaptações, mudanças ali nas estratégias, e mesmo assim os erros persistiam.
E aí a gente percebeu também algumas problemáticas que foram acontecendo, como por exemplo, uma baixa atenção, né? Então, ao longo do treino, a gente observava que muitas das vezes ele estava desatento, ele não estava prestando atenção na imagem, na figura. Então, quando ele ia lá pegar a figurinha na pasta, ele pegava qualquer uma e nos entregava. Ele não olhava, ele não prestava atenção no desenho, daquela imagem, né, daquela figura. E é onde acabava também ocasionando os erros. Uma outra problemática era um nível de ansiedade muito grande que tinha ali durante os pedidos dele. Ele estava muito ansioso para ter acesso ao item reforçador, ao item desejado. Aí ele acabava pegando qualquer coisa também, ou então ele ficava nervoso, irritado, atrapalhava essa questão de emitir esse pedido, né? Ele não tinha muita paciência de passar por esse processo em alguns momentos. Ele também tinha uma dependência de ajuda física muito grande, né? Então, dessa criança precisar que a gente pegasse na mãozinha dele para ele ir lá e pegar a figura, ou então para ele ir lá e nos entregar. Então, ele às vezes ficava dando o bracinho assim pra gente ajudar ele, né? Dar essa ajuda física. Então, isso também acabava atrapalhando a independência dele. Bom, e aí depois, né, dessa etapa, então, inicial, quando ele era pequenininho, nós mudamos de clínica, né? Tivemos ali toda uma questão que eu já falei em vídeos anteriores, que a gente precisou mudar de clínica. Se vocês quiserem conferir ali os motivos, vocês podem checar nos vídeos anteriores. E aí, nessa segunda clínica, nós tivemos ali uma profissional que também tinha curso, tinha especialização em PECs, e ela também trabalhou o PECs com meu filho, né? Então, só que aí com a avaliação, ela percebeu que seria necessário retomar do zero, não tinha como continuar da onde parou, então aí retomou do zero, começamos lá da fase 1 de novo. Então essa segunda tentativa quando ele tinha mais ou menos uns 4 aninhos de idade. Mas aí ela percebeu que não foi possível, né? Essa evolução também encontrou ali essas mesmas dificuldades que tinha no comecinho na primeira tentativa. Então ela começou a pesquisar outras formas de comunicação alternativas sem ser o PECs. Ela tentou pensar em formas de comunicação que fossem mais simples, com menos detalhes, né? Com menos informações, que exigisse talvez menos dele. Até de repente alguma coisa envolvendo tecnologia, uso de tablet e tudo mais. Então ela começou a fazer essa pesquisa, porém a gente acabou não tendo um aprofundamento dentro dessa problemática, não conseguimos avançar muito, o tempo foi se passando assim, elas não conseguiram encontrar um método que fosse mais apropriado para aquele momento dele. Nós precisamos novamente trocar de clínica, que vocês também podem conferir ali os motivos nos vídeos anteriores. Fomos para a terceira clínica, que é onde nós estamos hoje, e nessa terceira clínica nós estamos retomando novamente. Hoje ele tem 8 anos de idade. Estamos fazendo a terceira tentativa do uso do PECs. Estamos no início, estamos na fase 1. A acompanhante terapêutica que atende ele em casa e na escola, ela está sendo treinada pela fono dele para poder fazer esses treinos com ele em casa. Essa clínica, por enquanto, não ainda passou orientações, informações para mim, para que eu realize esse treino com ele, como foi feito lá no comecinho. A metodologia às vezes muda de uma clínica para outra, né? Algumas têm esse trabalho assim mais próximo com a família, de ensinar os pais, de fazer os pais aplicarem em casa, e outras elas preferem fazer toda uma preparação em consultório entre os próprios terapeutas para depois passar as orientações para a família. Então, por enquanto é assim que está sendo feito, estamos aguardando, ele está na fase 1 novamente, de pegar uma figurinha e entregar, não temos pasta por enquanto. E aí eu vou mostrar para vocês aqui, por dentro da pastinha dele, como é que né, como que era na época, né, da primeira fase de treino dele, quando ele era pequenininho. Aí nós temos aqui então algumas divisórias, tudo isso foi feito à mão, tá bom? A gente plastifica, né? Então fica assim bem durinho, tudo certinho, coloca os velcros, né? Aqui tem as figuras representando os itens que na época eram itens que ele costumava pedir. Geralmente a gente coloca aqui os itens que são mais reforçadores, para incentivar mesmo ele a fazer esses pedidos.
Então tem alimentos, tem brincadeiras, tem brinquedos, tem televisão, né? Tem algumas coisas aqui que ele gostava bastante. E aqui, ó, vou dar um exemplo para vocês. A gente tem a imagem da batata e tá escrito batata. Então, todas as imagens do PEX, elas são assim. Elas têm a imagem representando aquele item solicitado e tá escrito o nome desse item também. Aí, geralmente, as figurinhas, ela tem um tamanho padrão, então todas as figuras, elas têm que estar com o mesmo tamanho. Nós temos essa daqui, né, que é uma imagem, desenho, brincar com o papai, por exemplo. Aí pode ser a foto da criança com o pai dela. Vai depender muito ali, né, desse repertório da criança. Às vezes é melhor para uma criança, é melhor uma imagem que seja uma imagem mais geral, uma imagem que não seja tão discriminativa como essa daqui que eu coloquei, né? A batata, Ruffles, a batata, sensação, discriminando, né? Às vezes é melhor uma imagem mais geral, dependendo da fase que essa criança está, né? Do que algo tão discriminativinho, para não ficar tão complexo. E aí a ideia é que se essa criança adquirir essa forma de comunicação, no dia a dia dela, ela vai procurar essa pasta na casa dela, onde estiver, e ela vai folhear as páginas, procurando o item que ela deseja. E aí essa criança, ela vai retirar essa figura e vai nos levar aonde nós estivermos para fazer os pedidos dela. E agora nós vamos aguardar aí os próximos passos nessa intervenção. Assim que tiver novidades, eu volto aqui para contar para vocês como é que foi, mas deixa aqui nos comentários se você teve já experiência com PEX, ou se você tem interesse em conhecer mais, se você tem um pouco de receio, qual que é a sua experiência, né? O que você pensa sobre o PEX? Deixa aqui nos comentários. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, te esclareceu algumas dúvidas, abriu a sua mente em algum aspecto com relação à comunicação alternativa, deixe seu like aqui também, que eu agradeço muito, vai ser de grande ajuda para o canal. E se inscreva no canal para você continuar recebendo outras informações sobre o transtorno do espectro autista. Caso tenha sugestões, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai preparando os vídeos bem bacanas para vocês também. Muito obrigada por assistir, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!